Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre as nossas vidas neste novo dia. Por onde quer que formos, que estejamos sob a graça e a paz do Senhor e levando esta graça e esta paz para aquelas pessoas que cruzarem o nosso caminho neste dia. Quem for chegando aí a começar a assistir esse vídeo, já dá um like nele aí para dar uma impulsionada. Se puder, compartilha aí nos seus grupos familiares, de amigos, de irmãos da igreja, no WhatsApp, nas outras redes sociais. E se alguém é novato por aqui e gosta desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura sequencial da Bíblia, lendo um capítulo diariamente, se inscreva no nosso canal. Faça sua pergunta, faça seu comentário, o que você achou do texto lido, das explicações dadas, beleza? Vamos lá! Hoje é Mateus capítulo 11, diz-nos assim a palavra de Deus. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que haverá no dia do juízo menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até ao céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar.
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo, tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos destacar algumas coisas neste texto. Versículo 1, quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. As instruções estão no capítulo 10 que nós lemos na leitura anterior. Parece dar a entender que os discípulos saíram pregando, já preparando o caminho, e depois Jesus vinha atrás pregando. A ideia dá a entender isso, né? Verso 2, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Parece que agora na prisão, sob a iminência da morte, João ficou em dúvida se seu ministério tinha tido algum sentido. Isso é normal quando estamos perante a iminência da morte, fazer uma autoavaliação. Mas João fez a coisa certa, ele mandou os seus discípulos a Jesus, buscou na fonte correta. Versículo 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Jesus não queria responder com meras palavras. Atos falam mais alto do que palavras. E ele está dizendo, vão lá dizer para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Verso 5, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Talvez essa fala de Jesus no verso 6 seja mais direcionada a confortar João. Não se escandalize, João, segura as pontas aí. Você será feliz se ficar firme agora. Verso 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, ou o que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. No versículo 10, a minha Bíblia tem uma letra C como nota de rodapé, remetendo a Malaquias capítulo 3, versículo 1. E com isso Jesus está dizendo que João Batista e o próprio Mateus, que escreveu isso aqui, ele sempre vai apontando profecias que vão se cumprindo aqui no Novo Testamento, na vida de Jesus. Né? E aqui é mais uma destas profecias. E a fala de Jesus sobre João. João, um homem tão simples, de roupas tão humildes, Jesus destaca isso. E Jesus dizendo que, ele disse que ele não era só um profeta, ele era mais do que um profeta. Ele foi o último profeta da velha dispensação. Sua posição preeminente estava no fato de que ele foi o precursor de Jesus Cristo, que anunciou a sua chegada. Versículo 11, digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que significa isso? Que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista? Claro! Porque João Batista não tinha o que nós temos. João Batista não viu a obra consumada na cruz. João Batista não viu o nascimento da igreja na terra. João Batista não vivenciou a experiência daquela vinda do Espírito Santo no Pentecostes. João Batista não tinha as escrituras tal qual nós a temos. Nossa posição, aí Jesus está destacando, nossa posição é muito superior nesse sentido, muito mais privilegiada, e automaticamente nos é imposta uma maior responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também se lhe requererá. Desculpem. E aí ele diz
Verso 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus queria dizer com esse negócio de que o reino dos céus era tomado à força? De novo, porque era outra época, o entendimento era outro, o conhecimento, as profecias cumpridas não eram tal qual a partir de Cristo, né? E aí, isso de certa forma ressalta a nossa posição privilegiada. E aí ele diz, verso 13, ó, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir, conforme já foi anunciado pelo profeta Malaquias. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, é interessante esse versículo 15, porque muita gente ouve, mas não compreende. Quem é pregador, e no meu caso já tenho 35 anos pregando, 36, olha que coisa, dia 9, fez 36 anos que eu prego o evangelho, que eu estou à frente de igrejas batistas, nem tinha lembrado disso, lembrei agora. E esse versículo 15, Jesus várias vezes encerrou falas suas, ensinos seus com estas palavras, aquele que tem ouvidos ouça. Muita gente ouve, e aí de repente fala uma coisa e você percebe que não entendeu nada ainda. Às vezes a pessoa precisa passar por um grande solabanco na vida para poder abrir os olhos e os ouvidos para algumas verdades espirituais. Uma das orações mais sábias que nós podemos fazer é: Deus, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, desbloqueia o meu coração, penetra com a sua palavra, porque Deus é quem nos dá o entendimento quando nós o buscamos em espírito e em verdade, quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 16. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram? Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus usa uma figura aqui para falar da situação dos seus ouvintes, porque eles estavam no limiar entre a lei, representada por João, e Cristo, que representa a nova lei, a lei de Cristo, a graça. E ele está dizendo, e aí os duros de coração não aceitam nenhum e nem outro. Essas crianças que ele usa aqui, crianças que tocam flauta, as outras crianças não dançam. Crianças que tocam lamento e as crianças não choram, não se entristecem. Ele está dizendo, essa é a figura de nenhuma coisa nem outra, nada serve. Na verdade, para quem tem o coração duro e não quer aceitar o evangelho, meu amigo, nada serve, né? E aí, olha a fama que Jesus tinha, é interessante isso, olha o verso 19. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Era esta a fama do Senhor Jesus. E aí, por isso também, muitas pessoas não o aceitavam. Mas João era o rigor na disciplina, e as pessoas também, em geral, especialmente as religiosas farisaicas e do grupo dos saduceus, não os aceitavam. E aí Jesus diz no final do versículo 19, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Não é o que se diz, é o que se faz que conta. E aí os cegos não querem ver, não há muito o que fazer. Verso 20. Então Jesus começou a anunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Que foram a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom há muito tempo, elas se teriam arrependido vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje.
Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. É a mesma linha do que vem sendo dito. Que esse povo estava recebendo muito privilégio, muito ensino, muito conhecimento. O próprio Deus encarnado estava entre eles e estava endurecendo o coração. E a Bíblia nos ensina isso, que nós vamos ser julgados de acordo com, proporcionalmente ao que nos foi dado. A quem muito é dado, muito se lhe requererá. Então, cada um vai pagar o preço. Essa é a ideia que transparece aqui. Versículo 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. As coisas espirituais não se compreendem nas escolas, nos bancos das escolas e nas universidades. Não depende dos diplomas que as pessoas têm. Não depende dos recursos econômicos, posição social que a pessoa tem. É algo espiritual que está ao alcance de qualquer pessoa. E aí Jesus está dizendo que isso foi dado pelo próprio Deus. E isso Jesus de certa forma está até contrariando um pensamento da época de que os cultos e sábios é quem ainda hoje de certa forma prevalece. Quem tem autoridade para falar são os especialistas. Olha as notícias do jornal aqui no Brasil hoje. De vez em quando vem um meio de comunicação, aí os especialistas disseram, pronto, aí tem que engolir. E aí eu estou falando um outro exemplo. Porque aqui se trata de coisas espirituais que Deus é quem coloca no coração das pessoas, independente de nível de escolaridade ou de essas coisas. É só buscar a Deus de coração. Verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Eu estou ministrando para a Igreja Redenção, aos domingos pela manhã. Aliás, terminei domingo passado esse tema, de que a plenitude do conhecimento de Deus se dá por meio de Jesus Cristo. Há outros modos de termos conhecimento de Deus, mas o modo por excelência de ter conhecimento de Deus é por meio de Jesus Cristo. E aí ele está dizendo que ele é quem nos revela ao Pai. E aí eu disse isso muito para a Igreja Redenção. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Lê os evangelhos, estuda os evangelhos. Como é que Deus trata as pessoas excluídas da sociedade? Veja como Jesus tratava os excluídos da sociedade. Como é que Deus trata aos religiosos, os que confiam nas suas religiões e não em Cristo mesmo, nas formalidades da religião. Olha como Jesus tratava os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Leia Mateus capítulo 23 para você ver. Como é que Deus trata as crianças? Olha como é que Jesus tratava as crianças. Como é que Deus trata as mulheres? Olha como Deus tratava as mulheres. Aliás, Jesus tratava as mulheres. Como é que Deus trata a questão política? Olha como Jesus lidava com a política da época em que os israelitas estavam sob o Império Romano. É maneira de conhecer Deus. Olhe para Jesus que você vê Deus. Verso 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Essa palavra é muito importante porque ele está falando especialmente para pessoas que estavam sob a lei de Moisés, que eram guardadores do sábado. E Jesus disse, vocês não encontraram descanso nessas coisas. E aí isso me faz pensar, incrível como pessoas ainda tentam seguir aquelas regras e mandamentos lá do Velho Testamento, sendo que ninguém lá encontrou descanso para a alma. Entenda, esse descanso para a alma se dá em Cristo. O sábado e o descanso do sábado era símbolo do descanso eterno em Cristo. Cumpriu-se em Cristo. Você guarda o sábado quando você guarda Cristo. Guarda no sentido de crer nele, vive nele, obedece a ele, o segue. Isso é obedecer o que foi profetizado lá no Velho Testamento, porque tudo lá no Velho Testamento apontava para Cristo. Uma vez que Cristo chega, não há mais necessidade de seguir regras e mandamentos do Velho Testamento. Então Jesus diz, venham a mim. Tem muito cristão ainda hoje precisando vir a Jesus. Como é que é um cristão e precisa vir a Jesus? Pois é, porque ainda está agarrado a coisas, regras, preceitos, mandamentos que eram sombras,
que apontavam para a realidade que é Cristo. E aí ele diz, eu darei descanso a vocês, paz, descanso, alegria, amor verdadeiro, nós só encontramos em Cristo, só Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Cristo. Verso 29, tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Para mim, uma das frases mais importantes do versículo 29 é aprendam de mim. Aprender o quê? A ser manso e humilde de coração. Muita gente não encontrou descanso verdadeiro, espiritual, vive ansioso, preocupado, doente, com medo de morrer, porque ainda não aprendeu a descansar em Cristo, a ser manso e humilde como Jesus. Jesus está dizendo que muito conflito, muita briga, muito sofrimento de muitas pessoas ainda é resultado de imaturidade, de não ter aprendido mansidão e humildade. É resultado da arrogância, da soberba, do orgulho. Aprenda com Jesus. Jesus está nos chamando para aprender com Ele. E aí ele diz, e aí vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando aprenderem com Jesus, aprender o quê? Aprender a ser humilde e manso. Eu fico muito triste quando eu vejo crente dizendo, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Deixa comigo, não. Tem lugar para isso no reino de Deus. O cristão precisa aprender com Cristo. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abre a sua... Ele não abriu a sua boca. E aí, olha o verso 30 para terminar. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pessoal, eu fico assim. Para mim, é um sinal de que a pessoa ainda não compreendeu o evangelho. Quando a pessoa diz, é muito difícil seguir a Cristo. É muito difícil amar o próximo. E Jesus está dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É muito difícil, é o fardo do pecado, que leva à morte. E aí eu digo sempre uma coisa assim, não é difícil, é impossível amar o próximo, amar como Cristo amou. O que você está dizendo, pastor? É impossível, humanamente falando. Ou você se joga nos braços de Cristo e confia nele, ou então... E é uma vez que você coloca a sua dependência totalmente em Cristo, isso flui naturalmente, sem peso algum. O evangelho é para trazer paz, meus amados, é para trazer liberdade, é para trazer alegria. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas pessoas cristãs, membros de igrejas batistas da denominação ao qual eu faço parte, para as quais o evangelho é um peso sobre os ombros e querem pôr peso nos ombros dos outros. Eu fico triste quando pastores impõem o evangelho como um fardo. Que coisa triste isso, porque o evangelho é justamente o contrário disso. É para a liberdade, é para a paz, é para a alegria, é para o fluir do Espírito Santo. Uma das frases mais tristes que eu já ouvi mais de uma vez foi filhos de crente, às vezes filho de pastor, adolescente dizendo assim, eu vou ficar de maior e eu não vou mais nem pisar em igreja, eu não quero nem saber disso, porque os pais, os irmãos da igreja fizeram do evangelho um peso sobre os ombros. Regras, mandamentos, prisão, cadeia. Sendo que o que deve prevalecer no reino é o fluir do Espírito, com paz, alegria, amor. Por isso que Jesus diz assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Se você puder, onde você está, feche os seus olhos. E eu quero orar por você, pela sua família. Vamos orar juntos? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por esse novo dia. Muito obrigado pela noite de paz. Obrigado por acordar com saúde. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo conforto da nossa cama. Obrigado pelo nosso lar e pela nossa família. Obrigado pela oportunidade de novas realizações nesse novo dia. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família.
Nosso Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Que o Senhor seja o guia de cada um de nós nesse dia em tudo quanto formos fazer. Que o Senhor esteja nos protegendo, ó Deus, por onde quer que nós vá. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, para que nós possamos abençoar os outros por onde nós formos nesse dia. Que saiamos de casa com o propósito no coração de levar a bênção do Senhor que está sobre nós para as outras pessoas que cruzarem o nosso caminho. Conduz-nos, Senhor, opera, vá à frente, abrindo portas de bênção, livrando-nos de gente má, de acidentes, de doenças. Ó Deus maravilhoso, usando-nos para a sua honra e para a sua glória. Tudo isso é possível graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo, da sua igreja. Ó Deus maravilhoso, muitíssimo obrigado por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui para continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Um abraço a todos.